Olá, prezados alunos e alunas. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Física Moderna, ou melhor, Introdução à Física Moderna, né? No primeiro vídeo, nós falamos sobre a relatividade e naquele vídeo eu fiz um vídeo longo, de 40 e poucos minutos, né? E dessa vez, para esse conteúdo de Introdução à Física Quântica, eu vou fazer diferente, vou fazer 3 vídeos curtos, certo? Então vamos lá. Introdução à física quântica, né? Essa imagem aí mostra um dos principais físicos da física quântica, né? O Niels Bohr, e pela frase que ele colocou aí embaixo, né? Que nós colocamos aí embaixo, a frase dele, já dá para ter uma ideia da complexidade desse conteúdo, né? Qualquer um que não se choque com a mecânica quântica é porque não a entendeu. Mas vamos lá, vamos tentar entender essa introdução, né, bem devagarzinho, com bastante calma. Aspectos da física quântica. Na passagem do século XIX para o século XX, havia alguns fenômenos observados os quais a física de então, a física clássica, não conseguia explicar. Então nós havíamos comentado lá no vídeo de relatividade, né, que naquela época, né, nesse finalzinho do século XIX, a comunidade científica imaginava que não havia mais nada para ser descoberto, né? No entanto, começaram a surgir alguns problemas que a física clássica não conseguia explicar, né? E dois desses principais problemas que eles começaram a enfrentar, né, foram esses aqui, ó. A radiação emitida por um corpo negro e o efeito fotoelétrico, né? Então havia muita discussão a respeito desses dois fenômenos que eram observados na prática, mas a física clássica não tinha uma explicação, ou seja, precisava de remodelar as leis, verificar o que estava errado com a física clássica e por que ela não conseguia explicar, ou então criar outra lei, né, outras teorias que fosse capaz de explicar esses fenômenos que a partir dessa época, né, início do século XX, começaram a ser observados. Hoje, nessa videoaula, vamos falar apenas do problema da radiação emitida por um corpo negro. O que é o corpo negro? O corpo negro, por definição, é um corpo que consegue absorver toda a energia nele incidente. Então, aqui uma animação, né, uma imagem de um corpo que está recebendo radiação e não está refletindo nada, está absorvendo tudo, né? Esse corpo aqui, então, é dito um corpo negro. O detalhe é o seguinte, um corpo negro não é necessariamente da cor escura. Um corpo negro pode ser de qualquer cor, pessoal. Então, ele pode ser laranja, pode ser verde, pode ser azul, pode ser rosa, qualquer que seja a cor, se esse corpo absorver a radiação nele incidente, ele vai ser um corpo negro, né? Lógico que essa absorção total da energia nele incidente é uma idealização, né? Não existe um corpo que consegue absorver toda a radiação nele incidente. Alguns corpos vão absorver mais, outros vão absorver menos. Então, por definição, né, o corpo negro é aquele que consegue absorver toda a energia no acidente, mas isso é uma idealização. Lógico que quanto maior o poder de absorção do corpo negro, mais próximo ele estará do corpo negro ideal. E para isso, né, pessoal, para poder fazer uma espécie de classificação ou identificação de qual corpo absorve ou absorve mais energia ou não, né? Foi criado esses dois coeficientes aqui, ó, coeficiente de absorção e coeficiente de emissão, né? Um corpo negro ideal, né, tem um coeficiente de absorção máximo, que é o 1, e também tem um coeficiente de emissão que também pode ser classificado de 0 até 1. Quanto maior, mais próximo de 1, maior é essa capacidade do corpo ou de absorver ou de emitir radiação, tá? Então esse A e esse E são esses coeficientes de absorção e emissão.
Um bom absorvidor de energia, né, também é um bom emissor de energia, né? Então, se a gente pegar um corpo, né, e expor esse corpo a uma fonte de radiação, se ele conseguir absorver bem essa radiação, se ele for um bom absorvidor de energia, né, quando esse corpo for retirado desse local, for colocado em um outro ambiente, ele vai também ser um bom emissor dessa energia. Essa energia que ele absorveu lá da fonte, né, num outro local, ele vai se tornar uma fonte, ele vai emitir essa energia. Então, todo corpo que é bom absorvidor, ele é um bom emissor. Da mesma forma que todo corpo que é um mau absorvidor de energia, ele também é um mau emissor de energia. De maneira que esses dois coeficientes para o mesmo corpo sempre vai ser igual, né? Então, se esse coeficiente é pequeno, o coeficiente A for pequeno, ele absorve pouca energia, ele é um mau absorvidor. E por consequência ele vai ser um mau emissor de energia também. Bom, por simplicidade, pessoal, e na prática, né, nós podemos considerar um corpo negro qualquer corpo aquecido. Porque qualquer corpo que tenha temperatura, quando colocado num ambiente onde a temperatura é mais baixa do que daquele corpo, ele vai emitir radiação. Tá certo? Bom, no final do século XIX, por interesse da indústria metalúrgica, foram realizados estudos para se verificar a emissão de radiação dos fornos, né? Então, o que acontece, né? Nesse período, né, a industrialização crescendo, né, havia interesse dos empresários de entender melhor esse processo de usinagem, né, do funcionamento dos fornos, para que pudessem criar melhores produtos, seus produtos fossem mais bem vistos, mais eficientes. Então, haviam diversas encomendas de pesquisa para os físicos, para que eles pudessem aprimorar, né, fazer estudo e aprimorar os processos, entender como funcionava essa temperatura, né, essa emissão de radiação lá dos fornos, que na época era um problema que precisava ser resolvido, né? A cor emitida pelos corpos aquecidos varia de acordo com a sua temperatura. Então eles observavam isso e queriam entender como que acontecia essa emissão da radiação dos corpos aquecidos, né? Mais especificamente nesses fornos industriais. Então foi a partir dessa necessidade econômica, né, que esse estudo foi impulsionado. Havia muitas questões que ninguém conseguia explicar. Os dados experimentais não conferiam com as teorias existentes. Ou seja, na tentativa de explicar como que funcionava aquela emissão de radiação, a teoria clássica não explicava. Vejamos bem, ó, esse exemplo aqui, ó. Dados experimentais mostravam que as cores das radiações emitidas por um corpo aquecido variavam na faixa do visível conforme o gráfico ao lado. Então, veja bem, esse gráfico aqui mostra os dados coletados experimentalmente. O que a gente observa aqui? Que quanto maior a temperatura, essas linhas aqui estão indicando a temperatura, né, de um corpo, né? Quanto mais alta a temperatura, mais elevado é o pico da potência irradiada e também da intensidade da radiação, né? A potência é a intensidade sobre a área, né? Então observe, conforme vai aumentando a temperatura, nós temos picos de radiação, né, mais elevados, né? Além disso, pessoal, o que a gente pode observar aqui? Que esses picos, né, de intensidade, de potência de radiação, ele vai se deslocando para a esquerda conforme a temperatura aumenta. Olha aqui, ó, a 4 Kelvin, né, nós temos aqui um comprimento de onda no pico da radiação máxima para essa temperatura, né, entre o 0,5 e 1 micrômetro, comprimento de onda. Para 5.000 Kelvin, observe que esse máximo já se deslocou, o comprimento de onda diminui. E conforme você vai aumentando, olha os 6.000 Kelvin, né?
o comprimento de onda para a radiação máxima já diminuiu mais ainda. Ou seja, vai diminuindo o comprimento de onda e vai aumentando a frequência. Então isso aqui era observado. E uma característica comum aqui a todas as temperaturas, todas as curvas de temperatura, era a seguinte: quanto mais, né, se aproximava dessa faixa à esquerda do visível, né? O que é que nós temos à esquerda do visível, pessoal? Maior frequência, né? Acima do visível, né? A radiação que nós temos acima do visível, de maior frequência, é o ultravioleta. Abaixo é o infravermelho, né? Lembrando que isso aqui é o gráfico do comprimento de onda. Então, quando eu estou diminuindo o comprimento de onda, eu estou aumentando a frequência. Então, observe, todas as curvas de temperatura, quando se aproximava aqui do limite da faixa do visível, ou seja, aproximando aqui do ultravioleta, a intensidade da radiação caía abruptamente para todas as temperaturas, observe. E isso aqui era uma coisa que não estava bem explicado. Isso aqui que estava sendo mostrado pelos dados experimentais é que não conseguia ser explicado. A teoria clássica não previa esse tipo de comportamento. O que a teoria clássica previa? O gráfico deveria ser desse jeito aqui, ó. Para um corpo aquecido, a intensidade da radiação emitida, né, teria que ser diretamente proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Ou seja, essa intensidade de radiação deveria aumentar infinitamente conforme você aumenta a temperatura, né? E não dar essa queda aqui quando se aproxima, né, da faixa de frequência do ultravioleta. E esse problema foi um dos primeiros problemas a serem enfrentados pela física quântica, né? E por conta dessa peculiaridade, né, da intensidade da radiação cair abruptamente ao se aproximar da faixa de frequência do ultravioleta, esse problema ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Olha que interessante, né? Realmente, para eles ali, naquela época, isso foi uma catástrofe, porque não era se esperar que isso acontecesse, né? Mas acontecia, e eles tinham que explicar esse problema. Não havia uma explicação para isso, ok? Bom, aí em 1900, um prestigiado físico alemão chamado Max Planck, em uma tentativa desesperada, e esse é o termo mesmo lá em muitos livros, né? Nós temos depoimentos desses físicos, né? E diziam que estavam realmente já não sabiam mais o que fazer para poder explicar a situação. Então, uma tentativa desesperada para explicar a emissão da radiação no corpo negro, ele propôs a seguinte ideia. E tem um depoimento dele que fala que nem ele mesmo acreditava naquilo que ele estava propondo, mas tinha que propor alguma coisa, tinha que começar a mexer em alguma coisa para ver se saía, né, uma explicação. Qual foi a proposta dele? É esse aqui, ó. Os átomos oscilantes na superfície de um corpo aquecido só podem emitir energia de maneira discreta, ou seja, não contínua. As quantidades, que a gente chamou de pacotes de energia, só podem ser emitidas de acordo com a seguinte expressão. E, que é energia, tem que ser igual a N, que vai ser um número inteiro, de H vezes F. H foi uma constante que ele calculou lá, ó, uma constante chamada de Planck, em homenagem a ele, né? Max Planck, que tem esse valor. E F é a frequência da radiação. Bom, mas o que isso aqui tem de diferente da física clássica? Na física clássica, pessoal, lá de Newton, né? A energia é constante, ou seja, a energia constante não, desculpa, contínua, né? A energia dos corpos das radiações poderiam assumir qualquer valor, né? E aqui ele disse não, que a energia é formada por pacotes, de forma discreta, de maneira discreta. Só pode existir energia de um número inteiro desta quantidade, H vezes F. Ou seja, não pode ter 1,5 de energia desse H vezes F, né? Então, esse H vezes F
seria o valor mínimo de energia para uma determinada radiação, tá? Para emissão da radiação em determinado corpo, né? Ou era 1 vezes isso, ou 2 vezes isso, ou 3 vezes isso. Não poderia ter uma fração disso aqui, tá certo? Então isso aqui foi uma quebra de paradigma que muitos físicos não aceitavam e morreram sem aceitar, tá? Foi realmente uma coisa difícil de se quebrar, né? Toda aquela estrutura que funcionava muito bem da física clássica, desde Galileu, de Newton, estava tudo montadinho, tudo funcionando perfeitamente. Como é que vai vir alguém agora e dizer que não era bem assim, né? Então, esse foi a proposta inicial, né, que deu start para o estudo da mecânica quântica. Essa ideia aqui, da energia quantizada. Muito bem, então, nas suas pesquisas, nos seus estudos, Max Planck resolveu o problema da radiação emitida por um corpo negro através dessa expressão. Ou seja, aquele gráfico que nós mostramos lá, né, que a intensidade da radiação emitida por um corpo aquecido caía abruptamente, né, quando atingia ali as proximidades da frequência do ultravioleta, ficou completamente explicado através dessa equação, né? Então, a intensidade da radiação emitida por um corpo aquecido é a função tanto do comprimento de onda como da temperatura. Obviamente, pessoal, que essa equação aqui está aqui colocada só para ilustrar, assim, ninguém precisa decorar essa equação aqui, né? Não vai ter nenhum exercício onde você vai ter que usar essa equação para fazer algum cálculo e resolver a questão, tá? É só para mostrar, né, que não era uma coisa simples, né? Para chegar nessa equação, nessa função, para poder resolver e explicar a emissão da radiação emitida por um corpo aquecido, ok? Bom, então essa foi a primeira parte. Vamos fazer aqui um exercício que caiu no Enem, né? Para a gente ver como isso pode ser cobrado, né, num vestibular. Então tá lá, ó. Em 1900, Max Planck apresenta à Sociedade Alemã de Física um estudo onde, entre outras coisas, surge a ideia de quantização da energia, no caso, né? Em 1920, ao receber o prêmio Nobel, no final do seu discurso, referindo-se às ideias contidas naquele estudo, comentou: "O fracasso de todas as tentativas de lançar uma ponte sobre o abismo logo me colocou à frente de um dilema. Ou quanto de uma ação era uma grandeza meramente fictícia e, portanto, seria falsa todas as deduções da lei da radiação, puro jogo de fórmulas, ou, na base dessa dedução, havia um conceito físico verdadeiro. A admitir-se este último, o quanto tenderia a desempenhar na física um papel fundamental, destinado a transformar por completo nossos conceitos físicos que, desde Leibniz e Newton, estabeleceram o cálculo infinitesimal, permaneceram baseados no pressuposto da continuidade das cadeias causais dos eventos. A experiência se mostrou a favor da segunda alternativa, né? Então, o que eu comentei com vocês lá. Na física clássica, tudo se baseava na continuidade, inclusive da energia. E aqui, o Max Planck apresentou uma ideia que a energia não é contínua, ela é discreta, ela vai de pacotes, são uns quantas de energia. Muito bem, continuando a questão, a pergunta é a seguinte: o referido estudo foi realizado para explicar o quê? Né? Vamos lá. A confirmação da distribuição de Maxwell-Boltzmann de velocidades e trajetórias de moléculas de um gás? Não tem nada a ver. A experiência de Rutherford de espalhamento de partículas alfa levou à formulação de um novo modelo atômico? Também não. Explicar o calor radiante dos corpos celestes, cuja teoria havia sido proposta por Lord Kelvin e já havia dados experimentais? Também fora, né? As emissões radioativas do isótopo do rádio de 226, descoberto por Pierre e Marie Curie a partir do minério chamado pechblenda, né? Também não tem nada a ver, aqui é outra coisa. Letra E. O espectro de emissão do corpo negro, cujos dados experimentais não estavam de acordo com as leis empíricas até então formuladas. Então, claramente, né, pessoal, se você
viu esse conteúdo nesse início da física quântica, né, você vai perceber que esse início, esse start do estudo da física quântica, lá com Max Planck, foi para resolver este problema aqui, ó, a emissão da radiação do corpo negro. Essa seria a resposta para essa questão. Ok, pessoal? Então, vou encerrar aqui essa primeira videoaula de introdução à física quântica. Tá lá no AVA os slides dessa aula, e na sequência dos slides tem mais exercícios. Então, seria interessante que você acessasse o slide e tentasse fazer os outros exercícios que estão colocados lá também, para ver se você entendeu essa ideia dessa primeira parte aí do nosso estudo de introdução à física quântica. Qualquer coisa, né, estou à disposição lá no nosso fórum de dúvidas do livro Física Moderna, ok? Vai estar aí no AVA também. Então, forte abraço para todos vocês e bons estudos!